Raul, iniciamos no domingo mais uma grande competição, um objetivo claro que é uma vaga na Copa do Brasil. Segue o trabalho após o ano que você veio para cá, projeto totalmente modificado e melhorado um ano depois. O que o profissional Raul Cabral pensa dessa disputa de Copa Santa Catarina no comando do Ercílio? Boa tarde. Como tu falou, na verdade já se passou um ano do início do projeto aqui. O que a gente tem feito mais é questão de planejamento. Acho que é extremamente importante isso. A gente viu o que aconteceu na Copa Santa Catarina no ano passado no Catarinense, que eu acredito que a gente conseguiu atingir os objetivos que foram traçados. E mais uma competição importante. Fizemos um planejamento, uma montagem de elenco bem interessante. E eu acredito que a gente vai fazer uma grande competição. Raul, no ano passado o Ercílio foi para a disputa da Copa Santa Catarina, naquele início dessa parceria, fez um elenco para muitos jogadores conhecidos aqui, e foi bem. Este ano, muitos jogadores que foram anunciados também não são conhecidos aqui. O que você pode falar desse elenco para a Copa Santa Catarina, dos jogadores que chegaram? É parecido com aquilo que a gente fez no ano passado. A ideia da montagem de elenco é montar uma base já estruturada pensando no Campeonato Catarinense de 2023, pensando na temporada do ano que vem. E contratamos atletas que a gente conhece e que a gente mapeou dentro do mercado com qualidade para que possam ser revelados aqui dentro do Ercílio Luz. Então, acredito que a gente manteve a mesma ideia do que foi construído no ano passado. É claro que a gente cresceu em alguns aspectos e a gente procurou fazer um planejamento bem interessante para que a gente consiga revelar esses atletas e fazer uma boa competição. Muitos jovens já foram observados por ti, já trabalharam ou enfrentaram você como treinador e também o Felipe como profissional da área. E alguns falaram para a gente nas coletivas da experiência dos mais velhos ajudando os mais novos. Esse também é o perfil do Ercílio para essa competição? Eu acho que é importante sempre a gente conseguir construir essa mescla entre experiência e juventude. Não é uma mágica do Ercílio Luz, eu acho que é uma construção que a gente vê em várias equipes no futebol. Usar a vitalidade dos atletas mais jovens, a qualidade e a oportunidade de serem revelados aqui. E atletas mais experientes, com mais jogo, com bagagem, para que deem o suporte necessário para esses atletas, principalmente nos momentos de maior pressão, para que a gente consiga, dentro dessa mescla, formar uma grande equipe e, como eu falei anteriormente, buscar grandes resultados. O que esperar dessa Copa Santa Catarina? O Ercílio tem 5 adversários, estreia domingo contra o Carlos fora de casa. Eu acho que toda competição em Santa Catarina ela tem um viés de equilíbrio muito grande. Eu acho que a Copa Santa Catarina desse ano, assim como foi a do ano passado, e o Campeonato Catarinense, ela vai ter um grande equilíbrio, né? Equipes no nível técnico parecido, muitas disputas, muito importante que a gente esteja atento no jogo a jogo para conseguir atingir os nossos objetivos. Alguns jogadores, por exemplo, o Wellington se machucou, se recuperou, voltou a treinar, participando dos jogos treinos. O Cabeça também no Ipiranga jogou pouco, se machucou. O Oliveira foi emprestado no Metropolitano e se machucou. Como é que está sendo feito esse trabalho por você para recuperar esses atletas e contar com eles na competição? A situação do Wellington é um pouco atípica, né? Ele já faz 9 meses, praticamente 9 meses da cirurgia, né? 10 meses da lesão. A gente perdeu ele no momento que ele vinha no auge da carreira. Ele tinha feito um campeonato catarinense muito bom em 2021, na verdade, e tinha feito uma Série D pelo Marcílio Dias muito interessante. Chegou aqui voando, estava fazendo uma Copa Santa Catarina muito boa, tinha feito grandes jogos, acabou tendo a lesão. Nosso departamento médico, junto ao departamento de preparação física, conseguiu fazer um planejamento bem interessante para ele em termos de recuperação. Ele conseguiu ficar um atleta mais forte fisicamente, acho que ele está apto e pronto já para a estreia. A gente está procurando dosar as cargas para ele, porque é muito tempo sem jogar, a gente sabe que é perigoso, né, e tomar esse cuidado. E a gente procurou usar ele dentro dos amistosos de maneira gradativa, aumentando o tempo, a minutagem dele nos jogos. Em relação à questão do Jonathan, ele tinha esse problema de fascite já no estadual aqui, a gente estava controlando essa carga. Acabou estourando lá no Ipiranga. Ele já havia retornado lá, fez o processo de recuperação lá, já estava apto a jogar, mas como eles já estavam com a equipe encaixada, acabou jogando pouco.
Então a ideia aqui é que ele volte a ter um ritmo de jogo, um ritmo de treinamento, que a gente sabe que quando o atleta joga é um pouco diferente. Em relação ao Oliveira, ele teve problema de um trauma forte no joelho, e isso preocupa a gente. Na verdade, a gente está procurando fazer um trabalho de recuperação com ele ainda. Ele não está, vamos dizer, 100% em relação à questão desse problema, dessa lesão que ele teve. E a gente está preocupado em relação a isso. A gente está procurando dosar as cargas de treinamento para ele, para que a gente tenha ele apto para a estreia. No ano passado, o Ercílio foi muito bem na primeira fase, mas quando chegou o mata-mata não foi legal. Este ano também, no estadual, foi bem na primeira fase, no mata-mata não conseguiu avançar, não foi bem. Coisas do futebol, vocês precisam melhorar essa parte? Não, acredito que foi situação de resultado. Eu vou analisar de maneira diferente. Acho que a gente fez realmente as duas primeiras fases, tanto da Copa Santa Catarina quanto do Catarinense, acho que a gente fez muito boas. O mata-mata do ano passado na Copa Santa Catarina, eu acho que a gente fez 2 bons jogos. A gente jogou melhor que o Juventus nas 2 partidas, mas a gente acabou com alguns erros individuais, sofrendo revés e perdendo. O jogo contra o Figueirense, no Scarpelli, teve a situação atípica da expulsão do Tito. E aí o jogo aqui, o primeiro tempo, a gente conseguiu criar bastante, mas faltou fazer o gol. O segundo tempo a gente foi mal no jogo realmente. Então acho que a gente tem que analisar rendimento jogo a jogo. É uma situação que a gente tem que ponderar, que no mata-mata a gente acabou falhando. E a gente precisa evoluir nesse aspecto, pensando nas competições que a gente tem pela frente, já que a gente vai enfrentar novamente situações desse tipo. Como manter a parte física e tática numa competição que você consegue dosar semana a semana os jogos? Eu acho que é interessante pelo aspecto de a gente ter um tempo vamos dizer assim, acredito que a gente vai ter 2 jogos e meio de semana. Tem que ver a situação do Figueirense pela questão da classificação deles na Série C, em relação a como vai ser colocado isso dentro da tabela, que ainda não foi determinado. Então acredito que com semana cheia fica mais fácil em relação à questão do controle de carga. Vocês estiveram acompanhando o Campeonato Catarinense, que a gente acabava jogando e só recuperando, então o tempo de trabalho era mínimo. Acho que a Copa Santa Catarina te dá esse prazo de recuperação, de controle e treinamento para te conseguir preparar a equipe de um jogo para o outro. Acho que isso, para quem gosta de trabalhar, para quem gosta de treinar e preparar a equipe, é interessante, que é o caso da nossa comissão técnica. Dos jogadores que têm contrato com o clube, você só não conta com o goleiro Matheus ainda? Tem mais alguém? Para domingo, deve ter força máxima? Vai ter opções para enfrentar o Carlos Renault? Dos jogadores emprestados, somente o Matheus ainda continua, permanece. O Caxias está em disputa do mata-mata do acesso da Série D e o combinado é que ele ficasse lá até o final da competição. Então a gente tem que respeitar essa situação de contrato. Em relação à questão de novas aquisições ou novas contratações, pode vir a acontecer. Não é assim, é algo que a gente tem conversado, né, dentro da questão de planejamento, mas a gente tem que respeitar um orçamento também. A gente sabe que a competição, a Copa Santa Catarina é uma competição deficitária na questão de orçamento, então a gente tem que estar atento em relação a todos esses aspectos. Em relação à questão dos atletas à disposição, a gente tem praticamente todo mundo no nível interessante. Algumas situações na questão física que a gente vai procurar tomar um cuidado, para que a gente tenha na estreia os melhores jogadores preparados fisicamente para conseguir render da melhor maneira possível. Bom, não sei se fisiologicamente isso ajuda, mas domingo é previsão de calor e você já tem uma ideia de time que possa iniciar o jogo dos treinamentos dessas semanas que você preparou eles? Não, tem uma ideia de equipe. Na verdade, a gente tivemos alguns amistosos e fizemos alguns trabalhos com o campo mais aberto. Foi testado algumas situações de jogo, algumas maneiras de jogar, algumas alterações. Existem algumas dúvidas pontuais, mas já tem uma linha e uma ideia em relação à questão de formatação de equipe, e a gente deve trabalhar em cima disso agora, esses últimos treinamentos, para que no domingo a gente esteja prontos e aptos para conseguir um grande resultado. O Raul, ainda em cima do elenco, você, por exemplo, o torcedor sempre quer aquele 9, aquele centroavante, um matador. Hoje você tem no elenco ou é uma carência que ainda você tem, o clube está atrás de um 9? Não, nós temos 2 jogadores com qualidade técnica muito interessante para a função, com características diferentes. E a ideia é que a gente trabalhe com essas 2 peças. Tem algumas situações que a gente treinou também de repente não jogar com um 9 fixo, com a equipe um pouco mais móvel, com um pouco mais de mobilidade. Acho que a gente vai
na medida do possível, utilizar da melhor maneira possível as peças que a gente tem no elenco. Se fala em ansiedade de estreia de competição, existe ainda isso, aquele frio na barriga para você, para a comissão técnica, para os mais jovens, quando se tem um adversário que é um adversário tradicional também com história no futebol catarinense, já foi campeão também, jogando em casa diante do seu torcedor? No caso, o Ercílio joga fora de casa, e segunda rodada estreia em casa? A ansiedade sempre existe, frio na barriga tem que existir. Se a partir do momento que deixar de existir, eu acredito que perdeu a mágica do jogo. Eu acho que o legal do futebol é o jogo, a gente está treinando há bastante tempo, está todo mundo ansioso em querer ver as coisas acontecerem. Uma coisa que a gente conversa bastante internamente é que a gente precisa jogar para errar, para poder consertar. Então, dentro do treinamento a gente visualiza as situações, a gente procura ser ponderado, organizar, reorganizar, mas a gente sabe que na hora do jogo, que mexe com a questão psicológica dos atletas também, mexe com a questão do brio, que a gente vai ver como é que esses atletas reagem. Como vocês sabem, muitos deles a gente não trabalhou diretamente, então a gente não sabe como é que eles vão reagir à partida. E eles com eles mesmos, em relação à questão de entrosamento, do conhecimento do companheiro, eu acredito que dentro da partida, dentro dos jogos e com o passar do tempo, a gente vai começar a visualizar esse tipo de situação e ver a questão do desenvolvimento desses atletas para visualizar e conseguir montar a melhor equipe possível. Tanto que, normalmente, dentro de qualquer competição ou qualquer equipe, normalmente a equipe que termina a competição não é a mesma que começa. Então, acredito que esses jogos fazem que isso aconteça, que tu consiga visualizar esse processo de desenvolvimento da equipe e aqueles atletas que de repente estão jogando menos consigam aproveitar suas oportunidades e a equipe se moldando da melhor maneira.